Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma programação do TEI Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da Destampa. Hoje a gente está com bastante gente aqui para falar sobre educação financeira. Então, estamos com a Bruna, representante do TEI Taipas, da Ecocultural, com a Verinha Curado, com o Renato Carvalho, com o Gabriel, do TEI Aceito, representante do CIEDES. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles, mas antes eu queria deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a Destampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da Destampa ou no site adestampa.com.br, que a Destampa está disponibilizando diversos informativos e programações sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da Destampa, é um programa de coworkings públicos municipais. Atualmente, a Destampa tem 5 unidades na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte, TEIA Taipas, e uma no Centro. E todas as equipes aí, incluindo a Ecocultural e SEDES, estão trabalhando em conjunto para fornecer a melhor programação do TEI Online. Bom, só um último recadinho, a Destampa continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma orientação, precisa tirar alguma dúvida, a gente daqui a pouco vai deixar aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone, de e-mail. Então, se você nem precisa de alguma orientação, é só entrar em contato por um desses canais com os atendentes da Destampa. Bom, pessoal, muito obrigada, Bruna, Verinha, Renato, Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por dedicar o tempo, conhecimento de vocês. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau. E hoje estamos aqui numa live falando sobre educação financeira. Queria agradecer a presença de todos. Eu que agradeço, o convite de vocês por estar aqui. Estou bem feliz de estar com vocês nessa live. Lembrando que hoje é uma parceria de SEDES com a Ecocultural, então por isso que vocês estão vendo eu e o Gabriel aqui juntos, nesse horário, inclusive, que é do SEDES. O horário é nosso, o horário é de todo mundo aí, da TEIA, e é isso aí, são hoje duas lives em uma, né, 2 TEIAs que se juntaram aí para trazer esses nossos queridos convidados para um tema que é super, importante e que eu acho que todo mundo se faz essa pergunta em algum momento, né? Agora na pandemia, nesse momento, mais ainda. Então é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Isso, e trouxemos 2 convidados bem distintos, a Verinha Curado, que também já é parceira nossa aqui das lives, não só do TEIA Taipas, mas de outros TEIAs também. E o Renato Carvalho, que é do Finança Positiva. Se vocês quiserem já começar a se apresentar. Por favor, Vera, você primeiro. É um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, Bru, a gente é parceiros e pela estrutura, pela causa, pelo movimento, né? Então, é muito legal estar aqui mais uma vez e vamos compartilhar. E está tendo um retorno bem interessante, as pessoas estão assistindo, estão vendo, estão comentando, mandando WhatsApp depois, perguntando, então está sendo uma oportunidade bem legal. Gratidão. Bom, em relação a mim, eu conheci o TEIA Taipas até antes da inauguração, né, o Manu, ele sabe disso, eu fui lá, até eu vi pelo jornal, fui conhecer, achei bem bacana a ideia do coworking comunitário, né, nos bairros. O espaço do TEIA é muito bacana, é bem organizado, tem um pessoal que vai lá para agregar, tem uma infraestrutura bacana, tem impressora, tem internet, então realmente dá para qualquer um que não tem um espaço em casa trabalhar, ir para lá e fazer suas coisas, né? E em relação à finança positiva, eu sempre gostei de finanças, né? Desde do meu perfil, cresceu comigo isso, né? E depois que eu passei a ganhar um dinheiro, assim, e aí eu comecei a procurar modos de rentabilizar e a lidar com o dinheiro da melhor forma possível, e para mim também. Basicamente é isso.
Ai, que legal, sejam bem-vindos, e quem estiver chegando aqui na live, vai deixando seu comentário, vai mandando seu boa noite. Tô vendo aqui que o Rafael já tá Rafael do CIEDS. Hoje, inclusive, teve um encontro em relação à monitoria do sistema de mentorados do CIEDS. Teve uma reunião que participou o Mano da Cultural e o Rafael, e foi bem legal, todo mundo saiu super animado. Recomendo que quem não conhece esse programa... Gabriel, como que vai ficar agora? O programa? Isso. Ele segue, né? A gente tem aí um cadastro aberto, né? Tanto para empreendedores quanto para mentores. E a proposta da rede de mentoria, né? Da rede de mentores, é justamente promover esse match, né? Que a gente brinca, que é um termo aí bem dos aplicativos de encontro, né? Mas é isso, assim, é um encontro entre o mentor e o empreendedor. Essa ideia surge exatamente nesse momento que a gente vive, em que a gente percebe que, bom, é necessário fazermos alguma coisa por esses empreendedores que agora, mais do que nunca, precisam do nosso apoio. Então, seguimos aí firme e fortes, em breve, com uma plataforma, né, para a rede de mentores, para ampliar esse impacto. Ai, que demais. Hoje, várias pessoas... foi legal ver depois como as pessoas estavam animadas, tanto com a ideia de ser mentorado, quanto de ser mentor. E isso é muito massa, como vocês conseguiram multiplicar essas pessoas. E hoje, no tema que a gente estava falando sobre finanças, com esse recorte da quarentena, né? Como você tinha dito, é um tema super importante em qualquer momento, mas agora com esse recorte de quais foram os impactos da Covid em relação ao orçamento, aos gastos. E essa é uma demanda, inclusive, que a gente observa muito, né, desses empreendedores que chegam até a rede. Quais são as principais demandas que eles trazem? Bom, uma é marketing digital, porque mais do que nunca precisamos, né, transformar tudo que era serviço ou produto, né, mas a gente precisa transformar para o digital. E outro tema é exatamente finanças. Então, acho que tem bastante sinergia com essa proposta aí nossa de live hoje também. Eu acho que, para começar, assim, eu queria já abrir com a pergunta. Inclusive, quem tiver pergunta, quem tiver casos, quem tiver questões, mandem. Aproveitem a presença da Verinha e do Renato. E eu queria começar perguntando, gente, por que as pessoas têm tanta questão quando se fala de finança, quando se fala de planejamento? Por que esse é um tema tabu, assim? Sendo que é algo tão essencial dentro da nossa vivência, em como a gente leva a vida. Pois é, então, o que acontece, né? O nosso país, o Brasil, em particular, meio que existe um tabu, assim, em se falar de dinheiro, né? Eu vejo que em outros países é até muito mais comum você falar, de repente, trocar ideia com outras pessoas de quanto você ganha, de quanto você quer ter no futuro. E, assim, ganhar dinheiro não pode ser motivo de medo ou de se sentir pecador, vamos dizer assim, né? Ganhar dinheiro é parte da sociedade que a gente vive, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Onde o dinheiro é a moeda de troca para a gente fazer tudo que a gente quer. Então, em relação, por exemplo, eu não tenho problema em falar quanto eu ganho com os meus amigos, né? Em falar quanto eu quero ter no futuro. E também, como eu estava falando até com a Verinha outro dia, a gente perde tempo com várias coisas. Por exemplo, se você quer ficar bonita, você perde tempo indo ao salão de cabeleireiro para fazer o cabelo, para fazer as unhas. Se eu quero meu carro bonito, eu perco tempo lavando meu carro, tomando conta dele, né? Só que, por algum motivo, que eu não sei qual eu ainda estou tentando refletir sobre isso, né? Por que a gente sempre quer... todo mundo quer ficar rico, mas muita gente vê o ficar rico, né, ou até ter dinheiro, sobra, etc., como se fosse algo ruim, né, ou se fosse algo errado no nosso país. Claro que isso tem um pouco de ligação com o nosso meio político, etc., a corrupção, etc., mas se você quer ter uma vida financeiramente saudável, é essencial que você também dedique seu tempo a cuidar das suas finanças, né? Então, se você não tem controle do que você gasta, do que você ganha, de quanto você vai gastar, do que você gastou, então a sua vida financeira vira uma bagunça, né? E até vira, assim, eu posso dizer, fica a sorte, né? Então é importante isso, ter esse controle.
E eu estava refletindo outro dia sobre por que as pessoas elas não tomam conta das finanças. Aí eu pensei, tem gente que acha que finanças é uma matemática complexa, é uma matemática da NASA, mas não é, né? É subtração, adição, multiplicação e divisão. Com isso você faz tudo que você precisa, né? E um pouco também eu acho que as pessoas elas não têm o hábito ou até o desejo de manter o dinheiro na sua mão, porque muitas vezes o dinheiro não é visto. Então, assim, muitas vezes é melhor eu ter uma casa, ter um carro, um bem, porque eu posso mostrar o que eu tenho, né? Já uma conta no banco, ninguém sai por aí falando, olha, você viu, tem uma conta no banco X e tem tanto lá, viu? Ninguém faz isso, né? Então, de repente, uma casa te dá um pouco mais de status, né? Ou um outro bem. Uhum. Tem a questão também do pecado, né? Que as pessoas acham que é um pecado ou é errado ter dinheiro, né? E que socialmente não é bem visto. Mas graças à popularização que está tendo ultimamente nas mídias sociais, pelos youtubers, né? Pelos influencers, e também esse tabu está caindo por terra. Então, muitas pessoas estão indo atrás de informações de como montar um fluxo de caixa. Para você ver, só o nome fluxo de caixa, às vezes, dá um certo... Nossa, fluxo de caixa, meu Deus, o que é isso, né? Mas não é uma coisa bem simples, né? E conforme as pessoas vão mais manuseando e se interagindo com isso, vai ficando cada vez mais simples e presente na vida de todo mundo. Nossa, isso faz muito sentido, porque toda questão que não é olhada, a gente não sabe como lidar com ela, né? Tem que olhar muito bem, identificar quais que são os pontos que a gente quer mexer ou quer deixar como tá para agir sobre aquilo. E esses tabus, né, que o Renato menciona, tem um impacto, por exemplo, no sistema de educação, né, que não fala sobre isso. Tem um impacto, por exemplo, num grupo, né, de pessoas, né, acho que a Verinha vai comentar aí sobre os artistas, né, e como isso é muito mais difícil. Então, e acho que esse tabu, né, esse diagnóstico do tabu, ele é muito preciso, porque tem os seus reflexos em vários setores da nossa vida. Falando sobre essa questão dos tabus, acho que a gente, olhando para os artistas, eu brinco que nós brasileiros não fomos educados a pensar no financeiro, né? Artista muito menos, porque fica uma coisa do que fazer o criativo e delegar ou não querer se aproximar dessa questão da finança. Aos poucos isso está mudando, né? O Cachê Gestão, ele é uma empresa de impacto social que vem fazer um processo de capacitar e fazer pontes para pensar na autogestão, né? E aí, numa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente levantou as 3 principais dores, que é viver financeiramente da sua arte, como a gente faz, enquanto artista, fazer a autogestão, porque normalmente, assim como os empreendedores, nós somos eu e equipe, então ele fazer a arte, ele tem que divulgar, ele tem que vender, tem que cobrar. E a questão do reconhecimento da sociedade, né? A gente estava conversando outro dia, o Renato, né? Tem essa questão de que ser artista não é profissão, né? Não é digno. Então, tem essas 3 questões. E na questão, voltando para nós mulheres, nós, enquanto mulheres, não somos educados para ter acesso a financeiro. Antigamente, as mulheres ficavam nos cursos, se a gente fosse para a faculdade, era para fazer psicologia, pedagogia, para cuidar da casa, para cuidar da família, e não para falar de contabilidade e administração. Então, é um processo histórico nosso, e que isso aos poucos, graças a Deus, amém, aleluia, está mudando, né? Muito axé para a gente nessa caminhada aí para mudanças mesmo. Em relação aos MEIs, né, eu acredito que devido a esse tabu, nas escolas a gente aprende matemática, ali, a trigonometria e diversas outras coisas, mas não aprende o que o banco nos oferece de investimentos, de controle financeiro, né? E os MEIs, eu vejo que falta muito para esse pessoal que é MEI, de repente, estabelecer objetivos, né, com o dinheiro dele. Porque, por exemplo, quando você entende que você sabendo quando você vai receber pelos seus trabalhos, e com o que você vai gastar para fazer esses trabalhos, você começa, a partir daí, a desenvolver outros tópicos, como, por exemplo, bom, se a minha maior entrada de fluxo de caixa, de dinheiro, vai acontecer, por exemplo, nos meses de dezembro e janeiro, opa, então
eu não pretendo entrar em nenhum projeto grande ou comprar alguma ferramenta nova mais cara num período que seja anterior a esse. Porque com certeza eu vou comprar, não vou ter dinheiro para pagar, vou ter que pedir empréstimo, pagar juros, e é dinheiro meu indo para o ralo. Então você se educa por exemplo, nesse caso, a gastar, né, o que você precisa gastar em fevereiro. Se você vai receber em dezembro e janeiro, então você vai em fevereiro se planejar. Bom, em fevereiro eu vou adquirir essas coisas que são mais caras, né? Então, quando você tem esse tipo de insight, você entende o porquê de usar esses controles financeiros. E aí passa a fazer sentido, e aí as pessoas usam. Acho que até do que a Verinha... Desculpa, Gabriel. Não, acho que até do que a Verinha estava falando, entre o meio de pessoas que trabalham com eventos, que sabem que vai até uma parte do ano. Quem não vai fazer evento no final de ano, em dezembro, por exemplo, começa a planejar desde novembro o quanto separa para ter dinheiro para janeiro, que é um mês total, que as pessoas normalmente estão de férias e os trabalhos estão parados, e sabe que só vai voltar de fevereiro para frente, assim. E é uma coisa que profissionalmente é falado muito entre amizades, mas não exposto entre as áreas, assim, não é uma coisa de colega de trabalho conversando sobre isso. Que é aquela questão que a gente falou, né, que as pessoas, elas não se sentem seguras de expor sobre a sua vida financeira com o outro, né? Se eu falar que, olha, eu tenho X mil reais, é meio que, tipo, se eu falar muito, a pessoa, nossa, ela é arrogante, né? E se tem muito pouco, essa pessoa tem vergonha de falar que tem pouco, né? E não deveria ser assim, né? Porque, assim, todo mundo aqui tem alguma quantia no banco, né? Então, assim, estamos todos conversando entre a gente. Então, você ter uma quantia no banco não deve ser um fator de me separar de você, né? Lógico que para um estranho, você não vai sair por aí falando, olha, eu tenho tanto. Mas eu vejo até entre pessoas mais próximas, não rola, né, de você falar ali ou meio que quanto ganha, ou então quanto que você está juntando por mês, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu ia só pontuar, né, que a Verinha trouxe, fazendo esse recorte, né, de gênero, é interessante a gente observar que tem uma coisa chamada finanças domésticas, né, que também é um lugar que não é desejável, né, que é aquele lugar assim, olha, você vai entender aqui de quanto custa energia, água, do que é do lar. E aí eu acho que tem um outro aspecto que vai muito ao encontro do que o Renato está trazendo sobre, né, como que esse tema está ficando mais popular, né, digamos assim, que são as finanças pessoais. Então, olha, é importante, né, eu ter todo esse conhecimento para um sonho, né, para a realização de um sonho, né, para uma questão que é muito mais pessoal. E também acho interessante que, assim, o empreendedor cultural, ele muitas vezes consegue organizar essa gestão financeira do negócio dele, né, da produção dele. Mas quando chega no âmbito pessoal, aí talvez seja o tabu, né? Aí o negócio desanda. Não, eu acho que é legal porque uma das frases que a gente tenta resgatar e ouvir muito dos artistas é: quanto é que você precisa ganhar financeiramente para você viver dignamente da sua arte? Vamos deixar claro que a gente não é especialista em finanças, mas como esse assunto está no meio dos artistas, dos criativos, é uma coisa que a gente dialoga muito, né? E aí, a gente pensando, ao invés de a gente pensar nessa questão pessoal, porque primeiro aquela coisa básica, né? Uma coisa é o valor pessoal, outra coisa é o valor do projeto. Que é isso, tem que separar, e isso é muito comum também na questão dos empreendedores. Uma coisa é seu pró-labore, outra coisa é seu negócio. E aí, quando a gente pensar nessa questão do quanto eu preciso ganhar dignamente, porque o meu dignamente é diferente do da Bruna, do Gabriel, do Renato, cada um tem o seu. A gente talvez, de vez pensar no mensal, pensar anualmente. Quanto que eu preciso ganhar anualmente para eu trabalhar nos 8 meses e receber em 7? Né? E aí, com esse valor, a gente sabe mais ou menos quanto que eu preciso guardar ou antecipar ou vender mais para a gente se organizar financeiramente para os tempos da sazonalidade de entrada ou de saída, né? Então, talvez mudar essa chave, fazer um processo de pensar, primeiro, quanto que eu preciso ganhar como um indivíduo,
E depois pensar nessa questão de um ano, né, em 12 meses. Porque eu brinco, a gente tem uma provocação, o artista paga aluguel, o artista come, paga bilhete único mensal, então como que a gente recebe esse dinheiro para a gente suprir essas necessidades, né? Sim, até falando de e trazendo todos esses pontos que já existem em relação a finanças, tem a questão do que foi agravado e o que mudou em relação a estarmos de quarentena, tanto na parte dos empreendedores que tiveram um impacto de público e de vendas e de alcance dos seus serviços, ou até performance dos seus serviços, quanto em relação pessoal, né? A análise que eu estava fazendo esses dias era de todo mundo achando que estando em casa gastaria menos, e tem pessoas que já tinham um problema com descontrole de gastos e caiu isso na compra online. Entendo. Bom, vou falar. Linkando o que o Gabriel disse, então, assim, você veja, né, que nós temos pessoa física e pessoa jurídica. Como o nome diz, pessoa, né? Pessoa física e jurídica. Então, você tem que entender que o seu MEI é uma pessoa jurídica. Então, ele é ali uma pessoa diferente de você. Então, o ideal seria que essas pessoas fizessem dois controles, né? Um da empresa e um da pessoa física, né? Então, quando eu faço, por exemplo, um fluxo de caixa, eu vou fazer um para a empresa e um para a pessoa física. No da pessoa jurídica, né? Da empresa, então eu vou colocar lá um fluxo de caixa mês a mês, né? E vou colocar as entradas e de onde eu recebo esse dinheiro, e vou pôr a parte das despesas. E aonde eu gasto, né, o meu dinheiro. Então, de repente, eu crio um grupo lá, por exemplo, de trabalho. No grupo de trabalho eu vou colocar vale transporte, refeição, material, roupa, etc. Aí eu ponho um outro grupo que pode ser, por exemplo, escritório. Se você tem algum escritório pequeno, você pode pôr lá a energia do escritório, né, aluguel do escritório. E aí, o que sobra, você vê mais ou menos quanto você quer de retirada, aí você coloca lá, retirada, no meu caso, do Renato. Esse dinheiro que sai da fluxo de caixa da pessoa jurídica, eu vou colocar lá na minha planilha da pessoa física como entrada. Então, eu ponho a entrada da minha empresa, né? Então, a entrada da finança positiva. Então, entrou X da finança positiva. Agora começa um controle do Renato como pessoa física, né? E aí você faz esse controle anual. Geralmente, quando uma pessoa é assalariada, você consegue fazer um controle mensal, mas quando você é uma pessoa, uma empresa, aí você não tem muita regularidade, né? Você ganha muito no mês, pouco no outro, etc. Mas no ano, você consegue estabelecer um objetivo, quanto eu quero ganhar no ano. E aí, como o Gabriel disse, é importante também que você crie metas, né? Você crie metas ao longo do ano, por exemplo. Então, a minha meta neste ano aqui, eu vou criar 5 metas. Então, minha meta é X, Y, Z, D e E, certo? E aí você vai procurar encaixar essas metas de acordo com as suas sobras de caixa, para que você consiga fazer essas metas que você se colocou, né? Uma coisa também muito importante nas finanças das pessoas, né? Aí falando mais em finanças pessoais, sempre eu explicitaria, é importante viver sempre um degrau abaixo do que você pode, né? Então, se eu tenho condições de viver aqui, né, com X, eu vou viver com X menos 1, né? Então, esse 1 que eu tirei, eu vou fazer uma poupança, uma reserva de emergência. E também evitar de consumir por impulso, porque muitas vezes a gente consome muita coisa, mas a gente nem precisa, né? A gente quer, a gente não precisa. E isso é notório em muitas pessoas, né? Então, esse é meu recado em relação a isso, em relação às finanças da empresa e pessoais, e que eu vejo que acontece muito por aí, e que eu acho que é um toque legal para as pessoas se atentarem a isso. Tem até um comentário da Vilma Lopes, que ela fala que geralmente os empreendedores não separam as contas, onde acabam se perdendo e não sabendo a realidade do seu prolabore. Pois é, a questão do controle, né? Sem controle, se você não enxerga no papel, porque às vezes você pode pensar, não, eu tenho de cabeça, né? Mas geralmente você acaba esquecendo. E você controlar pelo quanto você tem na carteira ou no bolso, sempre dá errado. Você tem que controlar pela planilha. Então, assim, eu acabei o mês com X mil reais, né? E eu vou contar na minha carteira
olhei e não tem menos que na planilha. Opa, então o dinheiro foi pelo ralo. Então é importante controlar pelo seu controle físico, né? No caderno ou numa planilha. E não pelo que você tem no bolso ou na carteira, porque com certeza você vai comer bola. Tem um comentário também da Raquel, que ela fala que uma das maiores dificuldades é precificar para a maioria dos criativos. Bom, aí a Beninha pode falar melhor, né? Mas financeiramente falando, eu procuraria trabalhos similares no mercado, né? Se tem alguém fazendo o que você faz que é similar, então você vai precificar meio que por uma ancoragem, né? Pelo trabalho de outras pessoas. Você vai fazer o seu preço. Outra forma também, que acho que tem essa questão de quanto que o concorrente está pagando, né? Tá vendendo, mas tomar muito cuidado de só se basear sobre isso, porque às vezes, na prática, os custos que você tem são diferentes do seu concorrente. Então, assim, se você paga aluguel, se você tem conta de luz, se de repente a taxa do cartão que você vai vender é um outro, né? Então a gente não sabe efetivamente quais são os custos reais deles. Então, tem que ter um olhar para os concorrentes ou os parceiros, né? Que a gente trabalha muito em rede dentro da parte dos artistas, dos criativos, e destrinchar efetivamente no papel quais são os custos reais para fazer a proposta acontecer. Porque, às vezes, essa questão do olhar para o concorrente vai te dar uma base, mas às vezes no seu negócio, no seu processo, vai dar alguma diferença. E aí, isso a gente está falando de serviço e está falando de produto, né? Lógico que, por exemplo, hoje eu estava conversando com o artista, a gente sempre, de uma certa forma, tem que pensar numa reserva técnica, num valor que vai manter o projeto dos artistas rodando minimamente. Porque se a gente colocar só o valor do projeto, na hora que acaba o projeto, e aí? A gente precisa de grana, precisa se locomover para outras coisas, investir em outras coisas, e a gente não tem uma reserva para investir na formação do elenco, né, investir na divulgação, mudar o figurino, rasgou o figurino, você pode negociar com a costureira, então sempre tem um valor X de manutenção do fazer artístico, por isso que é importante a gente separar o pessoal do projeto, né? E também você também tem que identificar qual é o seu público-alvo, né? Se você está criando um produto que é novo no mercado, mas o público é diferente do seu concorrente, então o preço também aí já varia, né? Então tem algumas variáveis que vão te auxiliar a pôr o preço no seu produto, né? É que em via de regra, para você ser competitivo, né? Supondo que o seu produto ou serviço seja similar e vai atender um público similar também do seu concorrente, vai ter que ser mais ou menos ali para competir com o seu concorrente. Mas se for um público diferente, aí o preço também acompanha essa diferença. Sim. O que mais? Tem um comentário da Juliana, que ela fala que concorda, e aliás, o empreendedor das microempresas, MPs, dificilmente sabe se existe necessidade de definir um prolabore, salário empreendedor, aplicável à média de faturamento da empresa. Sim, é bom ter um prolabore, você definir um valor que você quer tirar da empresa por mês, né? E aí você pode tirar um pouco menos, um pouco mais, mas você tem ali a média que você vai tirar todo mês. Até porque você acaba meio que, sem querer, estabelecendo um ponto de equilíbrio para sua empresa. Porque muitas vezes o empreendedor, ele começa ali na atividade e ele nem entende o quanto ele tem que vender para que ele atinja o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é o limite em que o que eu ganho paga as minhas despesas fixas, né, e variáveis. Então, quando eu atingo esse ponto, quando eu gasto 2.000 por mês e ganho 2.000, bom, então estou no ponto de equilíbrio. Mas, para eu atingir esses 2.000 reais de receita, quanto que eu tenho que vender? Então, esse cálculo precisa ser feito. E muitas vezes o empreendedor não faz, ele abre as portas e vai vendendo. Aí depois ele vê no fim do mês quanto é em torno de dinheiro e fala, pô, muitas vezes ele nem contabiliza. Às vezes no comércio eu vejo muito isso. O cara tem uma lanchonete, daí ele vendeu lá R$1.000 no dia, ele pega o dinheiro, opa, vou ali pagar a conta de luz e já volto. Né? E o correto era ele registrar essa entrada do dia, né? E depois sim, ele vai lá e paga a conta direitinho. E marca também essa conta que ele pagou no fluxo de caixa como saída, né?
Então, você estabelecendo um prolabore, você vai sentir ali também, não é o método ideal, mas também dá para ser feito assim, né? Você vai sentir ali, opa, estou tirando tanto, a empresa tá ficando sem dinheiro, então eu vou tirar menos. E aí, em alguns meses, você vai sentindo mais ou menos o quanto você pode tirar todo mês da sua empresa. E aí, Renato, eu só queria fazer um comentário rapidinho, que é assim, o seguinte, né? Além de um risco contábil, né, de fazer essa prática, olha, ganhei pela empresa e pago a conta pessoal, né? É sempre importante relembrar, né, as pessoas que são diferentes, a física da jurídica, mas eu acho que tem um outro ponto interessante aí da gente pensar, que é do aspecto gerencial, né, de crescimento da própria empresa. Então, se eu pego todo o lucro que eu ganho na empresa, né, no seu exemplo, os R$2.000, e boto na minha conta pessoa física, não sobra nada para a empresa, né? Então, eu não consigo reinvestir na melhoria dessa empresa, né? Seja comprar um equipamento, seja marketing. Então, ela sempre está ali me satisfazendo enquanto pessoa, enquanto empreendedor, mas sempre numa estabilidade, né? Eu não consigo reinvestir nela para crescer, por exemplo, ou até para ter a própria, né, segurança ali, caso, como a Verinha trouxe o exemplo, né, da realidade ali dos artistas, né, se eu tenho um problema. Então, acho que isso é importante também. E, Verinha, eu queria perguntar para você como que funciona esse ciclo com o artista. A gente os garotos estaram aqui, a relação de empresa, de MEI, que provavelmente é produto, vendas ou serviço, e eu queria saber como que funciona isso, por exemplo, um artista que quer se organizar financeiramente, não sei, quais são os primeiros passos? Acho que a primeira coisa é a gente perceber quem nos paga e quem nos contrata, né? A gente sabe fazer muita coisa, principalmente os independentes periféricos já sabem na prática, na porrada, na necessidade, vai fazendo, vai aprendendo na prática. E aí foi interessante porque eu aprendi os termos ciclo operacional e ciclo financeiro. E aí, o que é esse ciclo operacional? Eu compro a camiseta do cachê, eu vou vender, eu vou receber e eu tenho que pagar uma conta. Então, é o ciclo operacional. No caso de prestação de serviço, eu vou oferecer um curso do cachê gestão para uma entidade ou para os artistas participarem. Eu vou receber por essa prestação de serviço e vou pagar os custos que eu tenho. Então, entender quem nos contrata e como nos contrata é super importante. Por quê? A entrada é diferente normalmente dos empregos, dos trabalhos tradicionais. Normalmente, nos trabalhos tradicionais, você tem uma coisa de 20 dias, 30 dias, à vista, dependendo da linguagem dos artistas, se for para o SESC, se for Secretaria de Cultura ou de Trabalho, ou seja, alguma outra instituição, o prazo pode ser diferente. Então, de repente, pode ser 20 dias, se for um processo mais burocrático, vou receber depois de 60 dias. Então, como que eu faço esse controle de prestei serviço aqui e só vou receber 60 dias, né? E eu pago as contas aqui como? Então, acho que a gente, primeiro, é olhar para a nossa linguagem e entender quem nos contrata e quem nos paga. E aí, por exemplo, se for, eu vou fazer um curso, os artistas vão, de repente, depositar na conta do cachê, vão vender a camiseta do cachê, de repente, deposita para mim ou faz uma transferência. Então, assim, o dinheiro é direto. Agora, se for de outro processo, vai demorar mais. Então, entender quem contrata e quem nos paga para se organizar melhor é muito mais fácil e muito mais preciso, né? E aí, linkando, né? Se você prestou um serviço ou vendeu um produto que você vai receber daqui a 60 dias, pelo amor de Deus, você não pode comprar algo do seu fornecedor e também não pagar no mínimo no mesmo prazo, porque senão aí você acaba quebrando também o seu caixa. Que aí também é outro termo, o ciclo financeiro, né? Que uma coisa é operacional e outra é o ciclo financeiro, é o entrada e saída do dinheiro, é isso, Renato? No seu caso, quando você vende, seria o ciclo de vendas, né? Entre o que eu compro e o que eu recebo. E quando eu compro do meu fornecedor, é o ciclo financeiro de compras, né? Entre eu pedir para ele fazer o pedido, ele me entregar o produto, me faturar e eu ter que pagar para ele, né?
Então, nunca pode ser menor do que o meu ciclo de vendas, né? Então, se eu recebo em 60 dias, meu fornecedor também vai receber em 60 dias, no mínimo. A gente tem uma... Pode falar, Veri. Não, e acho que nessa questão da pandemia que você fez a pergunta anterior, acho que é muito importante a gente fazer esse contato, negociar com o fornecedor, negociar com os prestadores de serviços que você trabalha direta, porque isso impacta toda essa entrada e saída desse dinheiro, né? E sobre isso, um tópico, uma coisa importante, para empresas um pouco mais complexas, né, a gente tem, como o Gabriel até citou, nós temos o controle contábil, né, mas mesmo para um MEI, é importantíssimo também que você tenha um capital de giro, ele serviria para isso, né, então se eu tenho ali R$2.000 para receber e tenho R$1.000 para pagar, se eu tenho um capital de giro de R$1.500, eu pago o fornecedor, me sobra 500, e aí eu tenho gás, tenho fôlego para esperar receber os outros 2.000, né, das minhas vendas. Então, quando você fecha o mês, você tem que ali destinar um pouco do seu lucro, como o Gabriel disse, para investimentos futuros, né, que você pretende fazer no momento adequado, sobras, né, reservas de emergência da empresa e também o capital de giro. Então, se sobra, por exemplo, R$5.000 ali por mês, então, peraí, mais ou menos uns R$2.000 deve ser um capital de giro, R$500 vai ser para investimentos e o que sobrar é o meu prolabore, né? Deixando bem simples assim. Então tem uma série de separações do dinheiro que eu tenho que fazer para que quando a gente chega num tempo desse, como uma pandemia que foi realmente de repente, né? Você não seja pego de surpresa. Tem uma pergunta aqui que o Jair fez. Ele perguntou qual que é a importância do empreendedor constituir um fundo de reserva para investimentos ou emergências. Eu diria não só para o empreendedor, como também para a pessoa física, né? Então, geralmente a gente diz que para a pessoa física é suficiente se você tiver 6 meses ali dos seus custos, né, numa reserva de emergência. Então, se eu gasto, né, custo, tá? Então, se eu gasto em casa R$500 por mês com energia, mercado e luz e água, então, isso R$500 vezes 6 dá R$3.000, eu tenho que ter pelo menos R$3.000 como pessoa física, né? E como pessoa jurídica, ter pelo menos um ano ali de reserva de emergência, para que se ao acontecer, como nessa pandemia, eu tenha fôlego para aguentar esse período. Então, invariavelmente, no começo, a empresa, você vai ter lucro e é sempre salutar que você reinvista esse lucro na empresa, né, no começo, porque ela vai precisar bastante, porque ela vai ter que criar gordura, você vai ter que reinvestir na empresa, você vai ter que melhorar processos, melhorar a estrutura. Então, no começo, geralmente é assim, no primeiro ano ou até no segundo ano, a empresa te dá muito pouco lucro, né? Porque a maior parte é reinvestido, é para criar essas reservas de emergência, essas gorduras. Eu acho que isso, como que a gente consegue fazer isso na prática, né? Eu acho que, por exemplo, se eu vou vender um brigadeiro, se eu vou vender uma camiseta do projeto, de repente, na formação de preço dessa camiseta, tem lá 50 centavos para emergência, para um fundo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de R$3.000 ou dinheiro de reserva de um ano, como é que a gente guarda esse dinheiro sendo que nunca está sobrando? Então, eu acho que pequenos valores na formação desse preço que a gente vai colocar, a gente já separa. Então, entra mais uma questão de separar essa grana, né? Então, isso é para pagar a camiseta, essa aqui é para pagar o cara que fez a arte, essa aqui é para reserva técnica se acontecer alguma coisa, para a logística. Então, na prática, acho que pequenos valores não vão afetar tanto, não vai assustar tanto a gente com esse montante que o Renato falou que é tão importante a gente ter, né? Se for um produto que ele tem mais elasticidade, a gente pode dizer que ele pode variar um pouco mais de preço, é mais fácil você ter esses valores distintos do valor do produto. Mas se ele não é elástico, ou seja, eu não consigo muito mexer no preço do produto, né? Então, você tem que ir ali mês a mês, pouquinho a pouquinho, e destinando um pouco para essas vertentes, né? Mas se você consegue já, quando você forma o preço, na formação de preço do seu produto, você tem um brigadeiro ali, aí você calcula, bom, eu comprei uma lata de leite moça, um pacote de açúcar, né, mais a energia da minha casa ali, mais ou menos, um dia que eu gasto para fazer o brigadeiro, quanto que deu? Um dia de energia,
né? Você pega ali, você gasta R$100 por mês com energia, divide por 30, quanto que deu um dia de energia? Então, custo da energia. Comprei açúcar, leite condensado, etc. E fiz, sei lá, não tenho ideia, né? Mas sei lá, fiz 100 brigadeiros, né? Então você pega ali os 100 brigadeiros e divide pelo custo que você teve, mais a energia, você chegou no preço de custo do seu brigadeiro. Qual que é a margem que você quer pôr para você, por exemplo? Eu quero tirar 15% desse brigadeiro de lucro para mim. Ok, então eu vou pôr mais, sei lá, 20 centavos por brigadeiro, que vai ser para o fundo de reserva de emergência. E aí você faz o preço do seu produto, entendeu? Dessa forma. Acho que uma questão que eu queria perguntar para eu vou jogar agora para vocês. Em relação, a gente já está indo para o 4º mês de isolamento, mas a gente está voltando aos poucos as coisas, o comércio está abrindo, tem várias pessoas que estão conseguindo, por exemplo, agora foi liberado que os ambulantes voltem aos seus pontos, e tem pessoas que são artesãos que estão começando também, voltando com as suas atividades. Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é o benefício das pessoas se planejarem financeiramente agora que as coisas meio que estão se encaminhando? Então, porque a gente sabe que várias pessoas arranjam jeitos ou criam fórmulas que nem sempre são saudáveis de gerir suas próprias finanças e naquilo escapa dinheiro, ou não está conseguindo ter a vida que desejava, ou não está conseguindo investir. Então, eu queria perguntar para vocês quais são os benefícios de você mudar a maneira como você lida com dinheiro. Eu começo ou você começa, Verinha? Pode falar, Rê. Tá. Em época de Covid, eu diria que agora é sobrevivência, modo sobrevivência, entendeu? Então, assim, você gastos não essenciais que, se você tá pensando em fazer uma viagem, cara, corta, vai ser adiado. Eu queria comprar uma calça, você tá precisando? Você não tem calça para vestir? Tem, então adia essa compra de calça. Tem que focar realmente nos gastos, né? Então, assim, o que for possível dos gastos, você vai cortar, né? Vai adiar, né? E vai até talvez cortar. E você vai procurar renegociar os gastos que estiverem te apertando. Por exemplo, o aluguel. Se o aluguel está apertando no calcanhar, então você tem que chegar para o proprietário da casa e falar: olha, não estou conseguindo pagar, por pelo menos 3 meses você puder me dar um desconto, renegociar esse valor, me dar um desconto ou jogar uma parte lá para frente. E então renegociar esses gastos, né? Manter só os gastos essenciais. Agora é super importante você enxergar o que você tem para receber, por exemplo, a partir de agosto para frente, porque provavelmente as pessoas não estão trabalhando agora, não estão recebendo, elas estão contraindo dívidas, né? E essas dívidas vão ter que ser pagas. Então, como você pretende pagar essas dívidas? Qual que é o seu horizonte de receitas para o pós-pandemia, né? Se você não tem um horizonte de receitas, não tem nenhum trabalho fechado, então você vai ter que pensar numa outra forma de gerar receita, né? E se você realmente chegar num caminho que não tem, você não vê de onde gerar receita, você vai ter que recorrer a algum empréstimo. Para isso a gente tem aí, até o Sebrae tem um programa junto com o Banco do Povo lá que você pode aplicar, né? Você tem outros tipos de benefícios do governo que podem te ajudar, como o Meu Leite. Se você é CLT, você pode pedir para o seu empregador te antecipar o 13º, né? A questão do auxílio emergencial, eu vi muita gente no começo, lá para abril, mais ou menos, maio até, que as pessoas tinham direito, mas não estão indo atrás de como solicitar o auxílio emergencial. E isso é muito importante, porque se você precisa do dinheiro, você tem que se informar e ir atrás disso, porque isso vai fazer falta. Então, quando você pode ganhar dinheiro ou você pode deixar de gastar, tudo isso soma no final do mês nas suas contas. Então, de novo, repetindo, se você não está tendo receita, vai ter que ir atrás de outras fontes de receita, senão você vai ter que, invariavelmente, procurar algum empréstimo, né, com o juros mais baixo possível. Em último caso, o cartão de crédito, né, e para já, né, para 3 meses atrás, na verdade, você vai ter que focar nos seus gastos, cortar o que puder, né, e renegociar também o que você puder. Pode falar? Pode.
Eu acho que eu estava conversando com o Renato outro dia, né? Os artistas e os criativos, os técnicos, foram os primeiros a parar e provavelmente não, serão os últimos a retomar, né? De modo geral. A gente vê muita oportunidade de crédito que está surgindo aí, mas o que eu vejo é que, infelizmente, às vezes a gente está num processo que às vezes não consegue acessar esse crédito. Né? Então, eu vi uma postagem sobre alguns programas e fala assim, você não pode estar com o nome sujo. E aí eu falei, como é que a gente acessa se a gente está com o nome sujo? E aí eu pensei, beleza, então qual que é o caminho? Se eu estou com o nome sujo, vamos pensar. Se o caminho está, se eu estou com o nome sujo, eu tenho que negociar com quem eu devo. De repente, eu nem sei com quem eu devo. Então, acho que procurar o Serasa, procurar SPC e levantar com quem eu estou devendo. Fazer, de repente, uma negociação com eles. Às vezes não está chegando, não é todo mundo que ganhou o auxílio, né? Então, às vezes, nessa questão dessa logística do controle financeiro, graças a Deus, ainda precisamos ajudar muita gente que não conseguiu nada, que está precisando de ajuda, está precisando de cesta básica, mas, assim, para além disso, acho que a gente pode ver pela página da DESAMPA outras formas de captar recursos, formas de se buscar serviço, pensar em outras formas de renda. Por que eu estou falando nessa questão da questão financeira, né? Porque se a gente não tiver crédito, a gente não vai conseguir acessar isso. A gente começa a fechar ter as portas fechadas por conta disso, isso acaba impedindo. Então, acho que dar um passo para trás e olhar para isso e falar assim, como é que eu resolvo essa questão do meu nome sujo? Porque a partir do momento que eu tô com o nome limpo, a gente consegue avançar aos poucos e conseguir outras coisas. Até mesmo para prestar serviço para a Secretaria de Cultura. Às vezes, muitos dos artistas não estão conseguindo prestar porque está com o nome sujo e não pode ter um processo burocrático, né? Então, assim, dar um passo para trás, assim, se eu estou com o nome sujo, quanto que é minha dívida, como que eu consigo pagar essa dívida? Né? Consigo? E aí, pensa em alternativas. Acho que... E aí... pegar essa dica do Renato e colocar em prática a partir daí, né? Então, acho que são situações, perfis diferentes, mas que a gente vai buscando informação, vai buscando conhecimento, essas trocas que estão acontecendo com a gente, com vocês da DESAMPA, com as TEIs. Então, acho que é nesse caminho que a gente vai, né? Eu queria fazer uma perguntinha rápida e, assim, acho que é simples, né, para o Renato e para a Verinha, que é o seguinte, vocês falaram sobre a renegociação, né, de dívidas ou até dos custos mensais, se antecipando a um possível endividamento. E aí, até retomando um pouco o início do nosso papo, assim, talvez renegociar seja também um outro tabu, né? Nesse momento em que a gente está vivendo agora, acho que tem aí uma diferença que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Então, tem um efeito em cadeia para toda a economia, né? Mas eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dica, alguma orientação para quem vai pegar o telefone, vai mandar mensagem lá para a operadora de telefone, de internet, ou seja, para quem vai precisar agora, né, começar a renegociar essas dívidas ou esses custos. Que sugestão, que dica que vocês dariam? Eu tenho uma dica boa para isso aí. Eu acho que é boa. Sério. O que acontece, né? Eu trabalhei em algumas empresas, né? E também no mercado financeiro. E, assim, as empresas, ela tem um prazo ali, por exemplo, quando alguém, vamos supor que eu sou um banco, e essa pessoa tem uma dívida comigo, né? Depois de um certo tempo, essa dívida, isso daí se chama IFRS, tem um padrão contábil ali e tal. Depois de um tempo, a empresa mesma, ela já dá como perdida uma parte dessa dívida. Depois de, acho que 2 anos, ele dá essa dívida como perdida por completo. Tanto que muitas vezes você deve, sei lá, deve para o Bradesco, depois de um tempo, não é mais o Bradesco que te liga, é uma outra empresa dizendo que está te cobrando aquela dívida do Bradesco, porque o Bradesco vendeu aquela carteira para essa outra empresa. E essa empresa, ela vai querer receber de você, assim, o máximo que ela puder. Então, o ideal é que a gente está numa época de juros de 2,25 ao ano, né? Isso dá muito pouco ao mês,
Então, assim, eu acho que qualquer dívida ali que tenha muitos juros embutidos na sua dívida, no caso, eu fiquei devendo R$ 5.000, agora estão me cobrando 10, 15, eu acho que você não tem que pagar e você tem que negociar algo perto disso, tá, da dívida original, porque você está se dispondo a pagar para limpar o seu nome e também a outra parte receber, né? Então, eu acho que você tem que procurar renegociar o valor o mais próximo possível da sua dívida original. Eu acho que a gente volta para o início da conversa. Acho que, de repente, olhar para fazer essa pergunta do que é viver dignamente da sua arte, do seu trabalho, do seu fazer, né? E colocar nessa planilha, né? A gente até passei para a Bruna, que, de repente, até por uma questão da gente unir útil ao agradável, a gente tem a planilha disponível no site do Vai, né? No blog do Vai, que é o controle do projeto, né? E aí eu fiquei imaginando como é que a gente consegue, de repente, colocar essa planilha para o uso pessoal, né? De vez em ter uma rúbrica lá, figurino, elenco, lá poderia entrar aluguel, poderia entrar transporte, e aí a gente tem uma dimensão de 12 meses para saber exatamente quanto que a gente precisa ganhar. Ponto 1, esse questionamento do que é viver dignamente. Ponto 2 é fazer esse levantamento pessoal. A terceira coisa, acho que antes de você fechar, sair fechando, negociando de fato o que você tem de dívida com as pessoas, ligar e perguntar dentro dos valores. Vamos supor que você tem 3 dívidas com loja X. E aí, de repente, uma é 10, outra é 150, outra é 320. Se esse valor não couber dentro do seu orçamento, dentro da sua realidade hoje, você pode até fazer o pagamento, você vai estar com o nome limpo temporariamente, mas depois vai entrar de novo naquela bola de neve. Então, assim, olhar para esse valor mensal, falar, eu consigo pagar em 15 vezes desse valor. X, vai dar R$100 por mês, mas está dentro do meu orçamento. E aí você negocia com a pessoa, com as empresas. Porque se de repente a gente, se não fizer isso, a gente vai começar de novo na bola de neve, vai se perder de novo, e aí fica com o nome sujo de novo, e aí entra todo esse processo de novo, né? Então, de forma prática, acho que é igual projeto, né? Pensar no macro e vai destrinchando por tarefas para a gente chegar nos resultados, nos objetivos que a gente quer. Assim. Sim, e pessoal, se vocês têm coisa em casa que vocês não usam, olha, anuncia no OLX, põe para vender, entendeu? Procura compartilhar coisas e serviços com amigos de vocês. Por exemplo, se você está indo trabalhar ou está indo para algum lugar, que alguém também está indo, de repente está indo 4 pessoas, né, e é perto, e você precisava ir de Uber, poxa, não tem como vocês se programarem para ir as pessoas juntas, né? Se você, de repente, quer adquirir alguma coisa, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu quero comprar um software, é o meu caso, na verdade, né? Eu quero um software, um editor de vídeo, né? Então, assim, eu não queria comprar sozinho. Falei, poxa, eu não quero pagar por ele sozinho. Aí eu fui atrás de alguns amigos, você tá precisando de um editor de vídeo? Você tá querendo? Vamos dividir ali a assinatura, né? Uma hora usa você, outros usa eu e tal. Você entendeu? Então, assim, uma coisa que eu paguei de R$100, eu pago 50. Então, assim, não importa quão pequena seja a economia, é dinheiro entrando e não saindo. Então, isso é importante. Que são os hábitos, né, dessa chamada nova economia, né, colaborativa, compartilhada. Acho que é algo que os artistas já sabem também há algum tempo como é que é, mas que agora ganha esse contorno, né, de nova economia, né, de uberização compartilhada, enfim. Mas acho que é um pouco disso, né, Renato, que você fala, de utilizar, né, essas ou soluções que já estão dadas no mercado, ou criar, né, essas soluções, como o seu exemplo do software, de compartilhar isso para poder reduzir o custo, e é uma coisa que você não vai usar o tempo todo, né? Então faz sentido dividir com outra pessoa que talvez utilize metade desse tempo. Não, pois é, então. E também, se você, de repente, pensa em fazer alguma coisa no centro, né? De repente, alguém também precisa de alguma coisa de lá, e você fala, não, deixa que eu faço para você. Você pode dividir comigo o valor do vale transporte, de volta, você paga a volta e eu pago a ida, esse tipo de coisa, né?
Eu acho que, inclusive, do que a Verinha tinha falado em relação a artistas que foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltarem, quem tiver em uma situação emergencial, procurem quais estão sendo os fundos de apoio a artistas que estão parados agora. Acho que um dos mais comuns é o Marlene Collet, que abriu a segunda fase de inscrições, se não me engano, no começo desse mês, e já fechou, mas vai abrir de novo, então acompanhem. Tem o Fundo Yasmini, que é direcionado para técnicos de teatro musical e está com as inscrições abertas e ainda está captando. Tem o Juntos em Cena, que também é de teatro. Tem o Backstage Invisível, que é totalmente voltado para técnicos que são da área de som, que trabalham com eventos e shows. Então, procurem se informar quais são os fundos que vocês podem entrar em contato, seja para receber uma cesta básica ou para receber quantias ou suas dívidas pagas. A gente tem que usufruir dessas linhas de apoio agora, nesse momento. Alguns grupos, só complementando, Bruna, das periferias, os coletivos, ocupações, os espaços, os grupos, eles também estão se articulando e fazendo um contato, um levantamento de receber doação. Então, se você puder doar cesta básica, uma grana e tal, os grupos mais periféricos, os espaços mais periféricos também estão se articulando para dar esse suporte. Qualquer coisa a gente vai trocando figurinha e a gente compartilha com quem está precisando também. Sim, eu vou ler alguns comentários que tem. A gente tem várias perguntas aqui, tá bom? Tá bom. Tem esse da Ed, que ela fala que grandes empresas colocam metas mensais versus crescimento anual, se é viável um MEI fazer o mesmo. Absolutamente. Por metas e objetivos e o prazo para cumpri-las é essencial. Eu mesmo tenho as minhas, assim, todo ano, todo começo de ano, eu estabeleço lá 7 objetivos, né? 2 difíceis, 2 bem fáceis, assim, e 3 razoáveis, né? E coloco mais ou menos o prazo ali. E é verdade, ó, eu tenho aqui, ó, dá para ver, não sei se dá para ver. Isso daqui é um mês, é um calendário, né? Então tem janeiro, nós estamos no mês de julho. Então aqui eu coloco tudo que eu tenho que cumprir no mês e nos dias, né? E assim, quando eu não cumpro algo, eu fico super frustrado, porque eu sou bem organizado em relação a isso. E se você não tem os objetivos, né, que seriam as coisas grandes que você quer fazer no ano, e as metas, né, que é o que te leva ao objetivo, e o prazo para cumprir, você é como se você estivesse andando no escuro, né? Você não sabe onde você quer chegar e nem quando. Então é essencial ter objetivos, metas e o prazo para cumpri-los. Posso comentar? Pode, claro. É uma fala que tem a ver, mas não tem a ver, mas que impacta. Eu acho que a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vivendo muitas informações, muito trabalho. O fato da gente estar em casa, não significa que a gente está descansando, nosso criativo, a gente está trabalhando pra caramba. Então, assim, acho que é muito importante ter meta, porque vai te dar um norte. Mas, por favor, tenham muito afeto para com vocês, porque às vezes a gente se cobra muito, a gente põe essa meta muito, então, assim, a gente fica cansado mentalmente. Então, a gente precisa se dar um equilíbrio de cuidar da saúde mental para a gente correr em paralelo com todas essas coisas, né? Então, fazer essa ponte de colocar essa meta. E aí, eu estava falando pro Renato, falei assim, o mais legal não é, de repente, você fazer... não é que não é mais legal, mas assim, se você fez a meta e não conseguir alcançar, falei assim, não desista, porque a gente vai resgatar. Peraí, onde eu errei, vamos continuar. Não parar, né? Porque de repente a gente faz uma meta e aí, putz, não consegui, não vou fazer mais. Dá um friozinho na barriga. Então, assim, resgatar de onde eu parei e, assim, com essas monte de informação, a gente está aprendendo muito, a gente vai errar muito. Então, assim, não deixe de continuar fazendo, mesmo que errou, deu uma escorregada, gastou um dinheiro que não era para gastar, segura aí, mas volta de novo. Peraí, qual que é o meu objetivo? Volta para a rota, né? Então, acho que é muito importante comentar sobre isso. Aprender com o processo, né? Exatamente. Então, eu sempre coloco alguns objetivos que eu não é que eu não espero, mas se eu não cumpri-los, ok, porque foi eu exigindo muito de mim, né? Então, assim, como eu falei, de 7, eu ponho uns 2 ali que, cara, se eu bater, parabéns, tá mais, excedeu 150% das metas, né?
e tem que ter algumas que tem que ser batidas, né? E aí algumas que podem ou não, mas realmente, não comece já colocando um monte de meta e objetivo, porque aí, de repente, pode acabar mais frustrando do que motivando. É até de reformular a meta, né? Com o ano estranho que a gente está tendo, quais são as metas que você tem que reformular e não desistir delas, mas talvez torná-las menores ou priorizar outras. Tem uma pergunta aqui que é direto para a Verinha, que é da Vilma. Que dica você daria para as pessoas que trabalham com grupos culturais onde envolvem outras pessoas que têm diferentes perfis financeiros? Acho que a base é o respeito. Simples. Eu acho que o fato de ser de perfil financeiro diferente, de território diferente, de condições, de conhecimentos diferentes, eu brinco que ao longo desses tempos eu faço um monte de cursos, estou sempre circulando e só descobri o termo ciclo operacional agora. Então, assim, tem que ter esse respeito. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa, né? Então, ter esse afeto de escuta, de acolhimento, e pensar em outras formas de cobrar de financeiro, né? A gente, antes da pandemia, no ano passado, a gente tinha uma programação do cachê que a gente estava experimentando, então a gente não cobrava um valor fixo. A gente fez um cardápio cultural de contribuição voluntária. Então, não tenho dinheiro, mas pago quanto puder, mas eu consigo te ajudar na divulgação. Dinheiro do busão, 4,50. Pizza de 10, porque aí, quando você fala contribuição voluntária, eu falei, mas quanto? Qual que é o parâmetro, né? Então, a gente colocou esses nomes simpáticos, lúdicos, para ficar uma referência de quanto que eu posso gastar. De repente, eu pago 10 conto numa cerveja, eu não vou pagar 10 conto num espetáculo, né, de um amigo. E aí, a gente amarra com tudo isso, né? Então, a gente faz essa questão dos valores, e aí acho que a gente volta para a questão da educação, né, um processo de reeducação, tanto financeiro, mas também da importância do lazer e da cultura. Se a gente parar para pensar, se a gente não tivesse livro, filme, música nesse processo de pandemia, como nós estaríamos, né, nesse momento? Então, eu brinquei com o Renato, falei que eu quero chegar a um momento que a gente vai no mercado fazer as compras, falar, arroz, vamos pegar, vamos fazer o leite, putz, tem que separar o dinheiro para comprar esse livro. Então, sabe, já como prioridade de qualidade de vida isso, né? A cultura, o lazer, o divertimento, e assim, a base de tudo é o respeito. Seria isso. Vilma, depois comenta se foi respondido a sua... Não, mas obrigado por explanar. O Renato tinha falado em relação a empréstimo e a Juliana postou nos comentários o link e o telefone da parceria da DeSampa com o Sebrae e o Banco do Povo. Então, se alguém ficou interessado, está nos comentários para vocês. Está tendo várias discussões nos comentários, então a gente agradece que o tema esteja mexendo com vocês, que vocês estejam conversando entre si, isso é muito legal, é um dos nossos objetivos. Deixa eu pescar mais uma pergunta que tem aqui, que é da Cris Araújo, que ela perguntou em relação aos músicos, desse planejamento, do contexto, pelo que eu entendi, desse planejamento para músicos, se você tem alguma dica, Verinha, ou até o Renato mesmo, enquanto uma pessoa que entende de finanças. Bom, em relação a finanças, eu entendo que você tem que ir atrás de trabalho, né? Não tem outra saída. Enquanto você está tudo parado, né? Você tem que focar nos gastos, como eu falei, enxugar os gastos ao máximo. E depois disso, feita a lição de casa, você tem que se mexer mesmo, ir atrás de trabalho, ver quem, né? Se você pode, de repente, compartilhar algum trabalho com alguém, ganhar pelo menos um pouco, etc., né? E esse o caminho. Posso só fazer uma observação aí em relação a isso, né? Que eu acho que neste momento é buscar também, a gente está falando aí de redução de custo, né? Mas como a gente gera também receita, buscar que oportunidades estão tendo
né, de encontros, de lives para músicos, né? Eu soube aí de algumas plataformas, né, aplicativos que fazem essa transmissão, né, e que conseguem até gerar algum tipo de receita para esses artistas, né? Então, não é porque estamos aí sem o presencial que acho que é muito dessa reinvenção, né? De que maneira que acho que devem ter muitas, então buscar, explorar, né, acessar a sua própria rede também de contatos para ver o que estão fazendo nesse sentido. E pensar também em alternativas práticas, né? Eu acho que, por exemplo, os grandes artistas estão fazendo live com o QR Code, é isso que fala? QR Code. E aí, é o que eu falo, né? Se de repente a gente não sabe essa plataforma, acessa isso, coloca lá, galera, meu número da minha conta é tal. Quem quiser confortável e puder contribuir, contribui. Então, assim, não é porque, de repente, a gente não tem certas ferramentas que a gente vai deixar de dizer essas coisas, né? Então, deixar acessíveis as informações e aí volta para tudo que o Renato falou. Não ter medo de falar, porque a gente não a gente é profissão, aquilo que a gente faz, a gente vive diariamente. Então, assim, eu brinquei que estava falando com o pessoal que na camiseta para vender uma camiseta do cachê, são 4 empresas envolvidas. Sou eu que desenvolvo a comercialização, o cara que fez a arte, o cara que estampa e o cara que vende a camiseta. E nesse processo de 4 empresas, são 15 pessoas envolvidas como recebendo pelo fruto dessa camiseta. Então, a gente também se apropriar dessa informação da economia que a gente gera com os nossos serviços culturais, com nossos impostos, e com isso que a gente gera emprego, a gente gera impostos, né? Então, assim, se apropriar disso, e isso vai te fortalecer na hora de você cobrar, falar, estou te cobrando porque eu tenho esse custo, é digno, e isso envolve uma cadeia que eu falo que é a cadeia produtiva do artista, né? Não é da música, mas antes da música tem a cadeia produtiva do artista. Então, qual é a sua cadeia produtiva para fazer a sua arte, né? Então, a gente vai... são questionamentos, provocações para a gente se perguntar em qual o elo dessa cadeia que a gente impacta, né, na prática. Acho que até em relação a isso de gerar, que o Gabriel falou de gerar receitas, ver quais outros produtos artísticos pode se criar na versão online. Então, talvez dar aulas, ver quais instituições precisam de aulas, criação de vinhetas. Tem também pessoas que trabalham com música que estão abrindo, que é, por exemplo, o caso do Neto Trindade, que ele está disponibilizando o estúdio dele para fazer tratamento de áudio e afins, assim. E, inclusive, para quem está fazendo podcast, então ver quais são os recursos que você tem para desenvolver produtos que sejam online. E em relação à arte, eu acho fantástico, né? Até falei para a Verinha que eu fui uma vez ver uma sinfonia no Teatro Municipal, e eu adoro sinfonia, concerto, orquestra, eu amo de paixão. E é uma pena, né, que não tem essa oferta, esse tipo de atividade em São Paulo em abundância, né? Até a orquestra de São Paulo, se não me engano, ela estava sendo terminada por falta de orçamento da prefeitura, né? E eu tenho um amigo, na verdade, tenho um amigo de um amigo que ele me contou que o rapaz desenhava muito bem e ele passou a fazer quadros. Ele pegou o nicho de consultórios, se não me engano, dentistas ou médicos. Então ele desenha lá, ele desenha o sofá, ele desenha o quadro e vende para esse nicho de consultórios, né? E eu nunca tinha visto isso, né? Eu sempre vejo dentistas e médicos comprando, indo, sei lá, na loja de departamento, comprar o seu sofá, o seu quadro e alguma coisa de mesa, né? Então eu acho que isso é um exemplo de pensar fora da caixa. Eu acho que é o momento de você explorar novas possibilidades, né? Se você toca alguma coisa, de repente, vai ali no Art Plaza, de repente tem algum restaurante ali que, numa hora de happy hour, por 2, 3 horas, ele te paga para você tocar, ficar ali tocando, entendeu? Negocia com ele, assim, me paga, sei lá, R$50 por hora, não sei, né, ao menos, eu não sei quanto seria para cobrar, né, nessa área, mas eu acho que isso é possível, entendeu, de se fazer, né. Então é algo de pensar fora da caixa mesmo. E, gente, estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria saber se vocês têm considerações finais ou aquela última dica
Se alguém tem uma pergunta e quer muito que ela seja respondida, agora é o momento de mandar, então comentem, é agora. Eu tenho duas coisas para falar. Vocês fazem um controle financeiro? Nossa, se não fosse a minha reserva. Você faz, Bruna? Se não fosse a minha reserva e eu ter o mínimo de... Eu não falo que eu tô muito... Eu ainda acho que eu tenho vários passos, várias coisas para aprender, mas eu me sinto bem mais confortável. Para quem não sabe, eu sou técnica de palco, trabalho com teatro, além de trabalhar com comunicação e com a facilitação dentro da ecocultural, que é o projeto que eu me dedico hoje em paralelo. Mas eu me vejo melhor do que as gerações e pessoas que eu tenho contato que estão há mais tempo na profissão. Então, eu acho que eu estou bem, mas eu ainda espero caminhar melhor, assim, me organizar melhor. Mas tem um controle que você marca ali no papel, na ponta do lápis. Sim. Bacana. Sim. E você, Verinha? Eu tenho, mas preciso melhorar muito mais. É sempre, né? Acho que eu falo dos deslizes. A gente anota, tem volta, faz a projeção, e a questão, e aí eu fico me buscando informações para pensar nesse processo, né? Porque às vezes eu tenho essa questão do controle e eu pego o papelzinho e guardo comigo. Porque aí eu anoto depois, eu faço um lançamento, né? Então tem pessoas que vai preferir o aplicativo, né? Então, tem momentos que é isso, que eu vou precisar anotar mesmo, juntar e lançar. Porque aí eu consigo ter essa visão geral. Já busquei alguns aplicativos para ver se eu consigo me lidar melhor. Legal. E você, Gabriel? Também. Eu ainda tenho uma pessoa jurídica, né? Então, eu faço exatamente essa divisão. E quando você foi falando ali, né, que sai da pessoa jurídica, né, e entra no pessoal, é exatamente esse tipo de controle que eu faço, né? Acho que quando a gente tem também essa outra, uma empresa, por exemplo, tem que se preocupar muito, porque, tem que prever os impostos, né? E aí eu acho que manter isso em dia também é muito importante para participar de um edital, né? Então, como a Verinha já trouxe aqui na conversa. Então, eu tenho isso bem redondinho, sim. Inclusive, para quem tem empresa e já tem empregados, né, o MEI dá direito a um empregado, né, mas quem tem, sei lá, de repente um simples e tem mais de um empregado, o que acontece muito também, por exemplo, é assim, então eu tenho 3 empregados, né, e eles recebem ali férias, 13º, porque ele é particionado, né, e muitos empreendedores, eles não tiram esses pedacinhos, né, porque o 13º você recebe no final do ano. Só que eu, como empresa, eu tenho que ir tirando, né? 13avos por mês e guardar. 2 13avos em fevereiro e guardar. Para quando chegar em dezembro, eu não ficar correndo atrás de dinheiro para pagar o meu funcionário. Então, tem que também fazer essa provisão que a gente chama, né? E, para finalizar aqui comigo, eu queria dizer para o pessoal que é super importante você ter os objetivos e metas e os prazos para isso traçados, né? É claro, como a Vera disse, não vai ser tão carrasco consigo mesmo, para você não ficar frustrado, a ideia não é essa, a ideia é criar o hábito, né, de você ter esse controle. É importantíssimo ter esses controles financeiros, principalmente o fluxo de caixa e o orçamento, para você, a partir daí, conseguir enxergar ali onde estão o seu ponto forte e onde está o seu ponto fraco, ou pontos fracos ou pontos fortes, né? Você vai enxergar isso colocando as suas despesas e receitas no papel e atentar também ao que a gente chama de finanças comportamentais, né? Que é, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, quando você vai num cinema, você sempre compra o copo de Coca-Cola grande. É difícil ver alguém com um copo de Coca-Cola pequeno, é sempre o grande, né? Isso é muito na psicologia financeira, né? Na verdade, a gente vê ali o copinho pequeno, mas é uma isca para você, né? Não é o copo grande que é caro, na verdade é o pequeno. O pequeno eles põem o preço bem perto do grande e você olha e fala, bom, sabe, eu vou pegar o grande porque o pequeno não compensa, mas já é feito para isso. Né? Você tentar esse tipo de coisa e o campo de finanças é muito bacana porque conforme você vai aprendendo, você vai usando o dinheiro de diversas formas, que tem muitas coisas aqui que eu não disse, em relação a investimentos, a como usar um cartão de crédito, que te traz
outros rendimentos, né? Como o cartão de crédito tem as milhas que você pode usar, se você gastar tudo no cartão de crédito, né? E aí, no momento em que você vai tendo essa sobra de dinheiro no seu caixa, que você pode se programar para fazer alguma coisa em favor da sua pessoa física ou da sua empresa, você vai adquirindo liberdade e autonomia. E aí você tem mais tranquilidade para bolar sobre o seu produto, você tem tranquilidade e autonomia para fazer outras coisas, né, em vez de só ficar apagando incêndio. E, assim, quando você está em dívidas, você está um passo atrás, mas depois, quando você sanou as dívidas e começa a ter esse controle, o caminho deslancha, de verdade, deslancha de uma maneira que é maravilhosa. Verinha? Tá desligado o seu microfone. Só queria agradecer, eu acho que ter essa noção geral mesmo, né, de se responder o que é viver dignamente, quanto custa para você viver da sua arte no ano, pensar quem te contrata, pensar como buscar informação de como que é o processo de pagamento para você se organizar de entradas e saídas, e não desistir, a gente vai escorregar, de fato. E aí é isso, buscar informação, melhor aqui, vai para outro lado, melhor outro lado, então assim, continuar e não desistir, né, e separar essa questão do valor do pessoal, do projeto, do fazer artístico, da sua empresa empreendedora, criativa, né. E só mais uma coisa. Quem quiser, eu tenho uma planilha de fluxo de caixa e orçamento, né? Então, quem quiser uma planilha de modelo, eu tenho, super simples de manuseá-la, né? Tanto de orçamento quanto de fluxo de caixa. Então, é só me contatar lá pelo YouTube, né? Finança Positiva no Singular, tá? Ou pelo Facebook também. Me dá um alô lá e eu mando um e-mail com as planilhas. Tá bom? De graça, sem problema nenhum. Eu tô colocando aqui nos comentários. Bacana. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigado por topar. Gostaria também de agradecer a parceria com o CIEDS. O CIEDS é sempre um grande parceiro, a gente sempre consegue fazer troca. Ficamos muito animados quando teve a abertura do TEA Centro, antes, né? Muito antes da pandemia, que a gente foi lá e tinha uma programação excelente e com propostas super legais. A gente ficou muito feliz a gente é muito feliz com a gestão do CIEDS e sempre ter eles como parceiros, tanto em relação a lives, como aos encontros, como as trocas também pessoais que a gente faz. O Rafael e o Mano que estão sempre aí conversando sobre as atividades e sobre a programação. É muito bom e é muito gostoso saber que vocês estão aí. Eu queria agradecer aos convidados e também a você, Bruna, por esse elogio, né, e pela nossa parceria. Acho que a gente tem aí uma admiração, né, mútua pelos trabalhos. Acho que com todas as organizações, né, que a DESAMPA conseguiu congregar aí para a gestão dos TEIAs, a gente forma uma grande TEIA com todo mundo. E é por isso que, enfim, está todo mundo transitando mesmo, né, entre vários espaços, ainda que virtualmente, né? Então, eu fico muito feliz da gente fazer aí uma live conjunta com um tema super relevante que movimentou bastante, né? Também 1h20 já de bate-papo e com as contribuições assim super ricas dos nossos convidados, do Renato, da Verinha. Obrigado. Juntando, acho que isso que é legal, né? Juntando assim finanças que têm uma resistência, né, com o fazer artístico que muitas vezes também não se sente, né, tão apropriado desses temas. Então, acho que nosso objetivo aqui foi cumprido hoje, né, de compartilhar um pouquinho desse conhecimento e ajudar as pessoas aí que estão super ativas nos comentários. Sim, lembrando todos que essa live vai ficar gravada e disponível aqui na página da DESAMPA. Então, se você gostou, multiplique, mande para as pessoas, mande pelo WhatsApp, faça uma linha de transmissão, abram uma sala de watch no Facebook para assistir junto com as pessoas e comentar junto com as pessoas. Acompanhe a Ecocultural, a gente tem canal no YouTube, a gente tem página no Facebook, a programação da semana está aí. Acompanhem também o CIEDS, que também tem uma programação deles. E acho que é isso, né? Obrigado a todo mundo que assistiu a live. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Verinha. Obrigado, Bruna. E olha, eu pedi
eu queria muito ter nascido com um dom artístico, sabe? Pintar, ou esculpir, ou cantar, eu não consegui, sabe? Já toquei um pouco de gaita, cavaquinho, mas não sou bom. Mas, olha, eu adoro esse tipo de artes, principalmente a questão da sinfonia, né? Da orquestra e das esculturas. Eu acho muito, muito legal. Sempre dá tempo, hein, Renato? Mas eu não tenho dom. Eu já tentei muitas vezes, mas eu só chego de 0 a 10, eu chego ali no 3. Você está na arte das finanças, dos números. É uma arte. Então. Graças a Deus, Deus o proteja aqui para compartilhar com a gente vai trocando muito sempre. Quem quiser trocar aí aula de gaita com aula de finanças, é o top, né? Olha, gente, então já temos uma proposta aí. Quem vai ver na live. Então, gente, obrigado. Tá todo mundo elogiando aqui. Não estou conseguindo colocar todo mundo na tela, mas obrigado a todo mundo que acompanhou e vejam as próximas lives. Também tem bastante live aqui. Quem gostou dessa, aproveitem as outras lives que estão gravadas e estão disponíveis tanto no site da Desampa quanto aqui na página do Facebook. Eu acho que é isso. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.